Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição aqui do Conexão Rural. Chega para cá, amigo produtor. E olha, você sabia, né, que um dos pilares do sucesso da formação da pastagem começa com a escolha da semente e também a forma como ela é distribuída? É isso mesmo, uma área que não recebe aí uma distribuição uniforme da semente pode fazer você produzir menos, hein, produtor? Pensando nisso, a Germipasto criou e desenvolveu uma solução para você. Criou a primeira semeadora elétrica VDTEC, a pioneira do Brasil. No programa de hoje, vamos bater um papo com o consultor da VDTEC, José Júnior, que vai trazer histórias de produtores que vêm revolucionando e transformando, a formação de pastagens aí pelo Brasil. A gente vai esclarecer também algumas dúvidas, sobre a utilização dessa semeadora e também você vai conhecer quais os modelos mais adequados para o seu sistema produtivo. E quem participa aqui com a gente também é o supervisor de representantes, Mário Almeida, trazendo informações para você ser um parceiro do Germipasto aí na sua região. Você vai saber quais as vantagens para você, para sua loja e também para os seus clientes. Então não saia daí, hein? Para você interagir com a nossa força de vendas, o telefone aqui 67 3389 6700, telefone que recebe mensagens também via WhatsApp. E aqui na tela o nosso QR Code para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado aí para a nossa força de vendas através do nosso WhatsApp. E a gente começa trazendo histórias de produtores que utilizam aqui as nossas semeadoras e também as nossas sementes. Há mais de 20 anos tocando a pecuária, o produtor Marcos Rodrigues sabe, gente, da importância em investir numa boa semente e nas cultivares certas. Para isso, ele conta com o apoio da PEC Assiste, que é uma parceira nossa aqui na região de Camapuã, no Mato Grosso do Sul. Confira só. Meu pai trabalhava com pecuária de cria, eu trabalho com pecuária de cria há mais ou menos 20 anos. Lá eu usei Charaés MG5, usei Zuri e usei Miyagi. São rotacionados que eu colho a silagem e sobra o capim. Eu usei pelo o potencial de capacidade de lotação e GMD. Tem muita semente barata no mercado, mas não nasce, não forma que presta e você tem que deixar às vezes muito tempo para tentar e não vem, a praga vem, a daninha vem e acaba não funcionando. Já usamos uma vez uma outra semente que não nasceu, perdemos, já era tarde, não deu tempo de replantar, perdemos o ano, tivemos que replantar no final do ano daí. O prejuízo é certo, fica uma área improdutiva por uns 10 meses, sem poder usar. Então assim, semente de qualidade é a cereja do bolo ali. Eu conheci através do Altair, da PEC Assiste, e há mais ou menos uns 3 anos eu comecei a usar. Eu faço produção de silagem de milheto e aí eu uso ela consorciada com milheto, colho a silagem e depois me sobra o capim. Estou satisfeito, a assistência é muito boa, a semente é boa, vale a pena, aquela história, não, vamos investir no que vai dar resultado. Antigamente eu usava uma semeadeira grande, antiga, que não aceitava semente pura. E aí eu teria que, tipo assim, 1 hectare eu gastava 2 sacos de semente e tal. E aí eu adquiri também a semeadeira VDTEC e com essa semeadeira a semente pura. E aí eu optei pela semente da Germipasto pela qualidade. Sistema de manejo, da rapidez, executar o serviço ali é muito mais rápido, bem menos semente, bem menos volume de produto para você aplicar na área. E eu consigo economizar diesel, que eu coloco a VDTEC na frente e já vou fazendo a cobertura da semente com a niveladora numa passada só. E vamos agora conferir o depoimento do Vitor Hugo. Ele é um engenheiro agrônomo e sócio da Agrovet lá em Araguaiana, uma representante nossa na região de Goiás. E ele conta como que a chegada da Germipasto por lá tem trazido mais agilidade e também segurança nas negociações comerciais. E claro, fortalecendo, o relacionamento com os clientes e gerando ali resultados cada vez mais positivos no campo. Confira só. Meu
nome é Vitor Hugo, eu sou engenheiro agrônomo, sou sócio da Agrovet. Estamos no mercado já tem 5 anos e começamos uma parceria com a Germe Pasto. Desde do ano passado, a gente encontrou uma filial, né, da Germe Pasto ali na Castelo Branco, que facilitou demais para a gente essa questão da logística, de conseguir, às vezes, uma carga de semente menor, um custo bem menor de frete para a gente. Então, é um valor que acaba que um frete alto agrega muito no valor do consumidor final. Então, às vezes, um saco de semente ou 5 sacos de semente que está faltando ali, a gente consegue fazer essa logística de buscar com mais rapidez, às vezes entregar no mesmo dia, porque se o cliente, se faltou semente para o cliente, ele precisa de agilidade para o plantio. Então facilitou demais para a gente isso aí de conseguir viabilizar no mesmo dia uma semente para o cliente. Começamos a oferecer a semente da Germe Pasto por ser uma semente bem conhecida, não falamos só de Goiás, mas no Brasil inteiro. Uma semente que vem com muito nome, com muita seriedade no produto que eles trabalham. Eu, como engenheiro agrônomo, tenho muita responsabilidade quando eu falo de vender uma semente, porque além de entregar uma semente, eu tenho que entregar qualidade, germinação boa e comprovar tudo que está escrito no rótulo dessa semente. Então, não é simplesmente eu vender, porque a nossa loja consolidada já com 5 anos de mercado, o cliente ele pode vir até a gente para pedir algum respaldo, às vezes, de uma semente. Então a gente tem que dar toda essa assistência, inclusive do pós-venda, que eu acho que é muito importante. Muitas pessoas pensam em vender, nós pensamos no resultado e não só na venda. A Agrovet está localizada em Aragoiânia, na entrada da cidade. Trabalhamos não só com a questão da pastagem, mas também com a parte de nutrição animal completa para bovinos, aves e suínos. Trabalhamos com a ração de cachorro também. Temos um médico veterinário bem conhecido na cidade que dá toda a assistência para os nossos clientes e parceiros. Se você é um produtor e tem interesse em trabalhar com a gente, em fechar uma parceria, estamos localizados em Aragoiânia, na Agrovet, e o nosso número é 629-9365-9267. Olha só que bacana o depoimento do Vitor Hugo. Um abraço pro pessoal aí de Araguaiana. E aqui com a gente no estúdio já, Mário Almeida, nosso supervisor de representantes. Bem-vindo, viu, Mário? Obrigado, Thay. Sempre um prazer estar aqui contigo. Olha, Mário, a gente viu esse depoimento do Vitor Hugo, né, falando um pouquinho dessa segurança que a Germe Pasto traz, né, para os lojistas. Porque, como ele falou, não é só vender sementes, Exatamente. Né? Tem que ser bom para todo mundo, né, Thay? É muito prazeroso quando a gente vê um parceiro nosso, seja revenda, seja representante, encher o peito para falar, né, do produto, do atendimento, da segurança que a gente entrega, porque precisa ser bom para todo mundo, precisa ser completo. Não adianta a gente, mas eu vou entregar, o produto talvez não tenha aquela qualidade, não tenha aquele resultado que o produtor espera, porque ele faz todo um planejamento, prepara a área, compra o produto, espera o clima favorecer. Quando chega o produto, muitas vezes ele abre a embalagem, no olhar ele já vê que não era aquilo que foi vendido, né? Porque tem muito disso. O produto que muitas vezes é vendido não é entregue, né? Tem ali uma diferença entre eles. E com o nosso produto isso não acontece. O que é vendido será entregado. Então o produtor pode fazer tudo o que precisa ser feito com a garantia, com a certeza de que ele vai receber uma semente que vai corresponder à expectativa dele. E o nosso representante, o nosso revendedor também, né? Ter essa tranquilidade, essa certeza de que a gente vai atender como num todo, né, o produtor, que não vai falhar em nada, prazo, responsabilidade, qualidade, todos os pilares que a gente precisa ter para que no final o resultado seja bom como um todo, né? Então é um prazer para nós trabalhar desse jeito, é muito seguro,
é muito prazeroso e é muito bom a gente ver os parceiros nessa mesma sintonia que a nossa. Né? E o detalhe, né, que a gente lembra é que a Germpasto, né, tem a sua filial lá em Goiás, ali na região ali de Araguaiana, Isso. e trazendo uma facilidade na logística também, né, para esse público, né, para esses produtores e a galera que está utilizando a Germpasto para revender e utilizar essa marca lá. É isso também, né, Thay? O nosso plano de expansão ele vem entrando aí em campo. E um dos fatores que a gente tem que melhorar sempre é essa questão de ter o produto mais próximo possível do nosso cliente. Então já ampliamos para Goiânia, tem planos novos, tem novidade aí para as próximas semanas, né? Já no início da nova safra, teremos produto mais perto de outra região que também demanda muito isso. Então, por acaso lá no norte do Brasil? Tá indo ali para aquela região, né? Centro-oeste ali, mais para o norte. E não vai parar, porque a Germpasto ela sempre está pensando em entregar melhor. Então, cresce ali, melhora aqui, um produto de melhor qualidade, desenvolver algo novo, né? Seja nas VDTEC, seja na semente. E aí a gente está sempre colaborando para que cresça, né? Que o resultado não estagne, que o produtor sempre olhe para a Germpasto sabendo que é uma parceira que vai a cada dia mais entregar melhor. E lembrando, inclusive, que a Germpasto é uma empresa já consolidada no mercado, já chegou aí a seus 30 anos, né, de caminhada, e assim, investindo sempre não só, né, na equipe comercial, mas principalmente em tecnologia de semente, que é o que dá essa segurança lá no campo. Né? Não é só uma indústria que repete métodos, né? Chegamos numa fórmula que deu certo, vamos ficar nisso aqui, e daqui para frente vamos ganhar dinheiro, vamos atender, vamos entregar só desse jeito. Não. Até porque tudo muda, né? O campo muda, as condições climáticas mudam, né, Mário? Exato, eu acho que tudo evolui. E a gente também precisa evoluir com as nossas soluções, com os nossos produtos, para acompanhar tudo isso, né? A gente precisa estar sempre pensando um passo à frente. E a Germpasto faz muito isso. É uma indústria que não só beneficia, que só produz, mas que planeja, que pesquisa, que vai atrás, que produz novos métodos, né, de trabalho, e isso com certeza entrega mais lá na ponta. E falando um pouquinho do respaldo, né, que os nossos parceiros têm da Germpasto, né? Como que ela é preparado, né? O que ela tem de respaldo comercial? Tá. A Germpasto, assim, né, uma das coisas que eu falo que é a grande vantagem para o nosso parceiro e para o cliente também é a gente trabalhar toda a cadeia, né? Nós fazemos o plantio, fazemos a colheita, o beneficiamento, então todo o produto é de nossa responsabilidade. Não tem aquela questão de mas o produtor, comprei do produtor lá XYZ e por isso o resultado não foi tão bom, não. O resultado é toda nossa responsabilidade, porque nós fazemos toda a cadeia, do plantio à venda e à entrega também. Esse é um grande respaldo, isso entrega muita segurança para o nosso parceiro, para o cliente também, né? Como eu disse, precisa ser bom para todo mundo. E a responsabilidade, o compromisso mesmo de fazer o produto chegar na hora que precisa. A gente tem acompanhado pressões climáticas, a cada ano que passa está mais difícil, né? A coisa está mais desafiadora. E a gente precisa, o produtor lá na ponta precisa ter uma empresa que tenha compromisso com ele, né? Que vai fazer a semente chegar com qualidade no momento em que ele precisa para ele desenvolver todo o teu planejamento e colher o resultado lá na ponta, né? Então esse é um dos, né? A gente precisa ir de muito tempo para falar de todos eles, mas talvez esses os principais. E é um prazer para a gente, né, fazer tudo isso, porque ver o parceiro, ver o cliente sempre satisfeito, né, buscando a gente fazer, fidelizar essa parceria, isso é muito bom para nós. Tanto o parceiro como os próprios clientes procurando a nossa marca, né, pelo Brasil e indo atrás desses parceiros por lá. As indicações, né, a gente percebe assim que a indicação do nome da Germpasto é muito forte. Quando a gente busca um novo parceiro, quando chega um novo parceiro procurando ser nosso representante ou revenda da nossa empresa, eles já vêm assim com um histórico de, olha, eu vi da Germpasto, fiz uma pesquisa na região, o nome é muito forte, precisa estar lá. Quando eu falei para os produtores que eu estaria buscando essa parceria, todo mundo me incentivou, me apoiou. Bacana, então, assim, é uma empresa buscada. E dá um gás a mais para a gente, certeza, né, ir atrás de novos horizontes. Mário, daqui a pouquinho a gente continua então esse bate-papo, porque e falando em força de vendas, a gente vai conhecer agora mais um representante. Lá no Sergipe, o André Machado conta quais as vantagens em trabalhar com a nossa semente. Confira aí.
pessoal, André Machado falando, proprietário da Central Agro em Lagarto, Sergipe. Sou representante comercial da Germe Pasto aqui no Cealba. Cealba é a região que abrange, né, o estado de Sergipe, fronteira aqui, Bahia, Sergipe e Alagoas. Né? Então essa região, essa fronteira aqui de produção agrícola a gente denomina de Cealba. A produção de grãos, né, de milho, é bem significativa aqui na região, né? Mas é uma região bem diversificada. Então nós temos produção de citros, né, a parte de HF, a parte de frutas, né, produção também de carne e de leite, né? Temos uma bacia de leite bem significativa aqui na região. A bacia leiteira se trabalha mais um mombaça, algumas pastagens específicas da região. Você vem aqui para o Agreste, se planta muita aruana, entendeu? O próprio decumbens, entendeu? Você vai saindo aqui mais para a fronteira da Bahia, a gente já vê os materiais mais novos entrando aí, o paiaguás, mas tem muito decumbens, marandu. Então é bem diversificada a região, né? O produtor sempre perguntando, né, André, eu planto mombaça, minha fazenda é toda mombaça, tem uma partezinha de maçai, o que é que você tem de novidade, o que é que tem de novo aí pra gente, né? O produtor acaba sendo um pouco mais conservador com pastagem, né? Milho e outras culturas aí, todo ano estão lançando novos híbridos, novos materiais, mas quando se fala em pastagem ele acaba sendo um pouco mais conservador. O que a gente observa é que vem se mudando um pouco isso, eles vêm curiosos, comprando às vezes pequenos lotes para fazer o teste, para ver como é a adaptação na região, né? Mas a gente sente essa busca do produtor por buscar novas tecnologias, né? A parceria com a Germe Pasto, né, veio de uma necessidade, uma demanda, né, de meus clientes em buscar materiais que venham agregar na produção agropecuária dele, na produção do milho, né, na integração lavoura-pecuária. Então a gente viu essa demanda, fomos atrás de fazer a parceria com uma empresa grande, né, uma empresa que nos dá o suporte para passar essa tecnologia para o cliente. Atende o produtor direto e através da revenda também. E atendemos também a linha completa aí na área de defensivos, fertilizantes, sementes, HF. Para você entrar em contato conosco, 79-9966-1600. Entre em contato, agende uma visita, vamos fazer bons negócios. Olha só que bacana, né? Mais um depoimento de um representante, né? Atendendo uma necessidade lá da região de Sergipe. Olha, ainda hoje você vai saber bons motivos para você ter a sua semeadora elétrica aí. E se você também está interessado em ser um parceiro da Germe Pasto, tem oportunidade? Tem oportunidade, hein? Vamos aproveitar. Quem quiser trabalhar, colher bons resultados, atender muito bem os seus clientes, vem trabalhar com a gente. Ó, daqui a pouquinho a gente traz mais informações, o que é preciso para ser um parceiro Germe Pasto aí na sua região. Até já! A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto.
no coração brasileiro do agro. Levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VDTEC. Conheça a qualidade, conheça a Germipasto. Muito bem, estamos de volta. E olha, para quem é região de Água Boa, lá no Mato Grosso, e procura sementes de qualidade, de procedência e um serviço de excelência, é só procurar a Agro Rural. O Vitor Padilha, que é o nosso representante lá na região, tem tudo o que você precisa, amigo produtor, para ter aí, produzir, né, com alta qualidade. Confira. Olá, meu nome é Vitor, representante da Agro Rural, de Água Boa, Mato Grosso, uma loja de produtos agropecuários que está para atender o produtor rural. É uma loja com grande variedade, atende desde ferramentas, utensílios para a fazenda, rações para os animais, rações para seu pet, sementes de pastagem, sementes de hortaliças, medicamentos, vacinas. É uma loja bem ampla e que o produtor consegue encontrar tudo o que precisa num só lugar. A Agro Rural trabalha com a semente Germipastos há mais de 4 anos. A gente buscou na semente uma semente com qualidade, né, que a gente poderia dar um respaldo ao cliente, com um certificado de garantia, e isso a Germipastos nos atendeu. A gente consegue passar uma confiança com o cliente, um produto que o cliente tem a confiança de que tem na embalagem, está dentro do saco, que consta na embalagem, que consta no rótulo da semente. É uma semente de alto vigor, de pureza excelente. Então, assim, é muito ruim se o cliente vem, compra uma semente, faz todo o processo, gradear, adubação, calcarear, o clima é favorável e a semente não nasce. Então, assim, por esse motivo, a gente buscou a Germipasto, que é uma semente que tem essa qualidade, né? A gente tem essa confiança, é uma semente que tem um vigor bom e vai fazer com que o pecuarista, com que o produtor aproveite esse time, aproveite a chuva, aproveite a época e forme o seu pasto no tempo correto, né? Isso é um grande diferencial, que um dos principais fatores que a gente buscou a Germipasto para a parceria, né? Uma semente que deixa um respaldo muito grande para a gente. A gente trabalha com a semente a convencional, né? A semente normal, a semente com um revestimento de grafite, e também trabalhamos com a semente incrustada, né? São as variedades de semente que a gente trabalha. A gente trabalha com Braquiária rhodesiensis, Iatã, Dictioneura, Mombaça, Tamani, Massai, Umidícola, todo o portfólio a gente atende. Você é produtor rural que precisa de uma semente de qualidade na sua propriedade, você encontra na Agro Rural, representante Germipasto de Araguaia e região. Fale conosco, entre em contato através do telefone 66 3468 2357 ou o telefone celular, WhatsApp 669 9913 3330. E a gente segue com a nossa força de vendas agora no leste do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Lá o representante Ubira Júnior conta quais as vantagens em representar a Germipasto na região. Confira.
Oliveira Júnior, sou representante da Germipasto aqui na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Olha, trabalhar com a Germipasto é uma garantia de ter bons resultados, tá? Satisfação com os clientes que a gente atende e saber que a gente tem todo um respaldo técnico por trás, tem todo, sabe, tem um estudo muito grande daquilo que a gente está oferecendo e ofertando para os nossos clientes. Então, saber que a gente pode dormir tranquilamente, que não vai ter nenhuma surpresa desagradável, né, na utilização da Germipasto em qualquer um dos nossos clientes. A gente tem que entender que preço nem sempre é o argumento definitivo para usar um produto ou não, né? Mas o preço tem que ser uma questão, né, ser pensável, sim, mas o quanto, né, certo e as contas certas, que é o que a gente está disposto a fazer para os clientes. E provar que às vezes, né, o que está mais caro por quilo não necessariamente vai ser o hectare mais caro que você vai plantar. Então tem várias coisas que a gente precisa definir e está à disposição dos clientes para fazer isso junto com a equipe técnica da Germipasto. Vocês que são da região, né, Três Lagoas, enfim, a gente está à disposição para atender vocês como a gente faz esse atendimento aqui. Hoje a gente está no confinamento São Tomé, né, aqui em Três Lagoas, mas quem precisar desse suporte, tanto meu quanto da Germipasto, a gente está à disposição para atender vocês da melhor forma possível. É um atendimento bem individualizado, tá? A gente foca bem no que vocês precisam de verdade e procura a gente. Telefone 67 998 69 5050. De volta aqui com o Mário Almeida, nosso supervisor de representantes. Mário, a gente viu aí o depoimento do Bira, né, região de Três Lagoas. Bacana esse reconhecimento dele em relação à marca, né, ao valor que a marca tem. E também a orientação que ele passa para os produtores na hora de fazer a compra, a aquisição aí da sua semente, porque não é só preço, né? Exatamente. Ele falou muito bem, né? Quando ele falou de preço ali, ele lembrou, fez uma frase ali muito assertiva. Nem sempre a semente mais barata no quilo é a semente mais barata no hectare. E, via de regra, é o contrário mesmo, tá? Geralmente, uma semente que tem um preço muito mais baixo no quilo, você precisa jogar mais quilos por hectare. Então, teu custo por hectare eleva bastante. E aí, muitas vezes, um produto que você acha que está tendo uma vantagem financeira, ele está te entregando igual ou maior, um preço maior, né? Isso a gente está falando só de preço. Por trás de tudo isso ainda tem qualidade, vigor, né? A responsabilidade de armazenamento, como foi feito, o material que foi utilizado para fazer revestimento, se é uma semente revestida ou não. Então, assim, ele tocou no fator preço, que já é algo muito importante. O produtor precisa pensar que às vezes ele está pagando mais barato no quilo e está mais caro na hectare. Ele está jogando 20%, 30%, às vezes a gente vê recomendações aí 50% mais alto do que a nossa. E aí o resultado final é pior, financeiro e no campo também. Tá? Você tem uma operação mais pesada, porque você paga mais frete, para a máquina mais vezes para carregar, porque está deixando mais semente por metro quadrado, e o resultado financeiro e o de stand de plantas nem sempre vai ser melhor. Na verdade, quando a gente começa por uma semente de valor muito mais baixo, é quase certeza que todo o resto vai entregar ruim também. Ele foi muito assertivo no que ele falou. E a alegria, a satisfação dele é por um único motivo. O cliente dele está satisfeito, o cliente dele está alegre, né? A gente viu o resultado ali. Se o cliente não estivesse satisfeito, não tivesse o contentamento do cliente dele, o posicionamento dele seria outro. Você vê que ele está tranquilo, em paz, alegre, feliz. E isso pode ser oportunidade para você que quer trabalhar com a gente. Vem, vamos falar sobre isso também, né, Thay? Isso mesmo, oportunidade então para você, amigo produtor, e também você representante, que quer, né, ter aí a Germipasto junto do seu sistema produtivo, né, junto aí da sua loja, da sua representação. E você comentou uma coisa, né, sobre a questão do preço e valor. Quando a questão é sementes revestidas, essa tendência a erro ela pode ser maior ainda para o produtor certeza. Na hora de escolher a semente olhando o preço, né? Porque a semente revestida, ela maqueia algumas informações, né? Exatamente. Nem toda semente revestida é igual, né? A gente fala, o processo de revestimento de todas as empresas é igual, não.
Talvez a máquina ali, o processo, sim. Mas o que muda o produto é a quantidade de material aderido na semente, né? Então, muitas vezes, a gente está falando de uma semente mais barata no quilo, no preço quilo, só que ela tem mais material aderido, mais revestimento, o revestimento dela é mais grosso, ela é mais, né, como a gente fala vulgarmente, mais pelotuda, do que uma semente que foi feita um revestimento pensando em resultado. Então, mais sementes, né? Exatamente. Então, quando a gente compara e a gente vê uma semente que joga mais e joga menos, às vezes o cliente indaga a gente, fala, não, mas não forma, tua semente você está me recomendando 10 quilos e o teu concorrente recomenda 15. Falando de uma semente revestida, obviamente, né? Não tem como, você está recomendando muito menos para valer a pena no preço por hectare. Eu não estou fazendo mágica, é que a minha semente ela é mais leve, ela tem menos revestimento, né? Pensando na semente que está dentro do revestimento, também é uma semente que foi plantada, colhida do chão, que tem um vigor melhor, que passou por análise de tetrazole e germinação para ir para o cliente. Então, assim, processos que fazem diferença no resultado. Faz toda a diferença, né? É isso que nos entrega a satisfação do representante, como a gente viu agora do Bira e do cliente dele também. Bacana. Bom, e para quem quer ser um parceiro, um representante da Germipasto, o que é preciso, quais são os passos? Portas abertas, né, Thay? A gente está sempre aqui pronto para receber, né, os candidatos. Obviamente, a gente precisa bater um papo, entender a região que ele está, entender como ele faz o trabalho dele, sobre a carteira de trabalho dele, a carteira de clientes dele, né? Óbvio que a gente faz sim uma seleção, porque a gente também quer ter parceiro que entregue muito bem para os nossos clientes. Então, a gente conversa, bate um papo, entende, constrói junto, né? Às vezes um ou outro tem uma particularidade de método de trabalho, quando é revenda também. Então, assim, a gente vai trabalhar para ter um melhor time de representante ou revenda para atender bem o nosso cliente. Mas as portas estão abertas, é só vir procurar a gente tem muito campo ainda, né? Tem muitas áreas onde a gente precisa de parceiro, então é só nos procurar. Vamos dizer assim, os canais de comunicação estão na tela, né? Pode ser pelo WhatsApp, pelo QR Code, ligar direto aqui na empresa. Então, temos oportunidade para quem quiser. E a Germipasto, inclusive, dá um treinamento, prepara essa equipe, né? Que nem o Bira teve as informações ali, né? E ele viu também na prática esses resultados, porque às vezes um representante novo não conhece ainda, né, de fato a marca, mas constata ali no dia a dia no campo, junto ao seu cliente, né? Exatamente. O que a gente fala aqui nos treinamentos e o que a gente vem passando, né? Exato. Geralmente, quando é um representante que já vendeu outra marca, ele vem com alguns... não sei se a palavra certa é vício, mas ele vem habituado a trabalhar daquele molde, né, daquela outra empresa. Então ele já vem com essa ideia de que tem que jogar muita semente, ele já vem com essa ideia de que se jogar pouco não forma. Tem que desconstruir isso daí. Isso, né? O preço por quilo de vocês é muito alto. Então a gente precisa mostrar para ele, não é fazer convencer ele. É de fato provar para ele o porquê o custo no hectare fica mais barato, por que nossa semente recomenda menos. É levar a informação de forma que tranquilize, que ele realmente olhe e fale, não, isso é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. Não, e ser honesto com o cliente, né? Porque às vezes assim, o representante, eu vou empurrar mais semente porque daí ganho mais comissão. Sim, exatamente. Mas não precisa, porque se você sendo honesto ali com o seu cliente e vendo que vai dar o resultado e estava ajudando ele a fazer uma economia, ele vai voltar, né? Então é a forma que a gente fala de fidelizar o cliente. Exato. Eu acho que a palavra-chave para um representante que quer ter sucesso não é tirar pedido, é fidelização do teu cliente. Você vender 1, 2 vezes, 3 vezes, e esse cliente, né, muitas vezes a gente precisa estar próximo do cliente, mas tem cliente que antes mesmo do representante lembrar ele da compra da semente, ele já está pedindo para o representante avisar ele de quando a gente lança a tabela. Isso é uma fidelização muito forte, que ela é feita através de toda a cadeia de trabalho, de qualidade, tudo que a gente oferece junto com o nosso produto, né? E o nosso representante que está entre nós e o cliente, ele acaba sendo muito beneficiado por isso. Então a gente faz sim, né, um treinamento, mas é um treinamento que não é para falar para ele, fala isso. Não, eu vou mostrar para ele como a gente trabalha, as qualidades do nosso produto, a vantagem de ter o nosso produto no portfólio dele. Então é necessário e precisa ser feito, porque a gente leva um trabalho diferente do que está habituado no mercado. E dá essa segurança também na negociação ali, direto com o produtor. Sim. Mário, muito obrigada pela sua participação agradeço, aqui. Sempre um prazer. Então, na tela 673389-6700, entre em contato para você ser um parceiro aí na sua região, combinado? Obrigada, viu, Mário? Obrigado, eu.
E a gente segue aqui, então, com histórias de produtores, né, clientes satisfeitos. Na Fazendinha, no Mato Grosso, os trabalhos com a semeadora elétrica já estão, garantindo resultados por lá, resultados positivos, é claro. O produtor Olimpo Rício, ele conta pra gente por que ele é mais um cliente satisfeito de Germipasto. A gente estava acostumado a plantar com os outros implementos, muito mais difícil de a gente conseguir regular a quantidade e a homogeneidade da semente no terreno, e ela nos oportunizou isso. Ela jogou aquilo que a gente queria que fosse jogado e homogeneizou muito bem a semente. Então eu acho que é fantástico, é um implemento muito bom e de muito fácil manuseio, né? Muito simples. Então em uma operação a gente fez o que gastaria para fazer 2 operações. Se você trabalhar hora trator, entendeu? E você vê que fez uma operação única, homogeneizou muito bem a semente. Então, quando você terminou de plantar, você terminou de cobrir a semente. É muito simples de trabalhar com ela mesmo. E a gente segue agora o programa falando da semeadora elétrica VDTEC, uma ferramenta desenvolvida aí pela Germipasto para ajudar você, amigo produtor, a fazer a distribuição da sua semente forrageira de forma mais eficiente. E olha, quem está muito contente com a chegada da VDTEC é o produtor Thiago Braga, da fazenda Boi Bom, que fica no Mato Grosso. Ele conta quais as vantagens ele encontrou com a semeadora elétrica e por que ele confia aqui na Germipasto. Antigamente, usávamos o famoso tradicional vincão. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós usamos o aparelhinho da VDTEC. Cara, excepcional, não embucha, principalmente se for com a semente grafitada de qualidade, não marca falhas. A minha recomendação é um kit perfeito, é um tratorzinho médio, um VDTEC e um GPS agrícola para você fazer uma formação 100% sem falhas, sem remate, tendo autonomia melhor de serviço e economizando desperdício de semente, sobreposição em talhão. O mais interessante do VDTEC é que você pode estar acoplando ele na frente do trator e estar engatando seu implemento atrás. Ou seja, nós colocamos o VDTEC na frente do trator para jogar os 8 kg por hectare, trabalhar, e atrás já vem tampando. Isso é uma economia enorme em manejo, tempo, dinheiro, diesel e gasto de trator. O caso, como antigamente eu faria com o vincão, eu teria que passar um trator com o vincão e depois passar outro trator com um rolo. Nisso eu já posso fazer essa malhada 2 em 1 e fez uma formação excelente. Meu nome é Thiago Braga e eu sou mais um cliente satisfeito com os produtos da Germipasto. Bom, você viu aí um depoimento, né, do Thiago Braga falando um pouquinho sobre a semeadora elétrica. Se você tem dúvidas ainda em utilizar uma semeadora elétrica aí na sua propriedade para fazer a distribuição de sementes, a gente esclarece agora informações sobre essa tecnologia. Aqui com a gente José Júnior, ele que é técnico, né, consultor técnico da semeadora elétrica VDTEC. Muito bem-vindo, viu, Júnior? Obrigado, Thay. É um prazer estar com vocês aqui. Bacana. E hoje nós vamos trazer um pouco de novidade, né? Tecnologia, dos nossos modelos que nós temos. E do nosso serviço que a gente presta pro pessoal, né? Bacana, Juninho. Eu vou, intimidade aqui é o Juninho, aqui da VDTEC. Juninho, falando um pouquinho sobre essa semeadora elétrica, né? A gente sabe que já está há um tempo, a Germipasto desenvolveu vários modelos, né? Qual que é o diferencial, né? E por que o produtor precisa ter essa tecnologia lá na fazenda? É que assim, né, Thay? A virada de chave aí é o custo-benefício e a perca de tempo que a gente consegue economizar. Então, com a semeadora elétrica, nós conseguimos plantar e já fazer a incorporação da semente. Então, não tem mais aquele negócio que, igual antigamente, a gente precisava plantar com a plantadeira, né, no cardan, na verdade a adubadora, a famosa Vincom. Adaptação que eles faziam, né? Exato. E assim, precisava só plantar, colocava uma grande quantidade por hectare e depois teria que fazer a incorporação. Com a VDTEC, a gente fez essa virada de chave. Então, fomos pioneiros, né, em semeadores elétricos, projeto nosso.
E a Germpass trouxe essa tecnologia para o campo. Então hoje nós conseguimos colocar até 2 semeadoras elétricas no trator e já fazer incorporação. Sendo um modelo a disco na frente, o pendular atrás. Tem essa questão também da máquina pendular, que só nós temos essa tecnologia, que é a semeadora pendular que vai instalar no terceiro ponto. Qual que é a diferença? Você falou do a disco e a pendular, Exato. né? Então, Por que assim, até as duas, né, no sim. mesmo trator? Qual que é a diferença de uma para outra? Então, a diferença da semeadora a disco é uma semeadora também a lança. Ela é instalada geralmente na frente do trator, quando se trata de fazer as 2 operações somente uma passada. Então nós instalamos na frente, atrás conseguimos engatar um rolo, uma grade, ou implemento que for fazer incorporação. E também conseguimos fazer 2 cultivares, uma na frente, uma atrás e fazer incorporação. Então até 3 operações nós conseguimos fazer. Olha só. Sim. E a largura de distribuição? Largura então, nas máquinas pendulares nós conseguimos trabalhar hoje de 2 a 8 metros na Multi 80, que é uma exclusividade nossa, né? Semeadora pendular elétrica, só a Germpass tem. Mas isso foi pensado numa necessidade que o produtor tinha. Chegou para vocês essa demanda? Chegou para nós essa demanda. Lá em 2012, né, nós lançamos nosso primeiro modelo, que foi a disco. Eles queriam distribuir baixos volumes e não tinha alguém então, que assim, pudesse... a necessidade era distribuir pequenas quantidades, com uma largura e uma taxa precisa, e não tinha isso no mercado. Então, com a necessidade do campo, a Germpass foi atrás de resolver o problema. E hoje nós conseguimos entregar o resultado. Que bacana. Ó, Juninho, queria aproveitar e que você falasse pra gente de um cliente que, inclusive, nós fomos lá, visitamos e gravamos com ele, que é o Márcio Frota, né? Onde Márcio que fica? Frota. Lá é Rochedo. município de Corguinho, mas é próximo de Rochedo. Fica na divisa ali. Fica na divisa. E ele contou pra gente, né, como que a VDTEC ganhou aí agilidade na formação da pastagem, né, com a chegada dela, e conta como que o sistema da VDTEC ajudou a fazer uma forma de pastagem mais eficiente. A gente vai mostrar, então, esse resultado dessa visita. Vamos lá. Olá, sou Márcio Frota, gerente da Fazenda São José do Lajeado, de propriedade Paulo Raff. A fazenda fica localizada na região de Corguinho. O nosso sistema produtivo da fazenda a gente com cria. A gente usava o plantio da Vincom a princípio. Funciona. Porém, a regulagem da semente, a quantidade de semente que você joga, você não tem uma precisão. Já com a maquininha da Germipasto, a gente viu uma evolução que, nossa senhora, fora do comum. Não tivemos problema em equipamento, até mesmo porque ela é utilizada na bateria, então a gente não precisa de tomada de força, não precisamos de nada. E semente não enrosca, cai na quantidade certa, a gente consegue regular quantidade, largura, e você já acompanha, que você já vem plantando a semente e ao mesmo tempo você já vem cobrindo, que você consegue economizar uma etapa do plantio, então o custo já fica menor e até mesmo a quantidade de semente aplicada, que a gente consegue aplicar uma quantidade melhor numa área desejada. Eu usei uma outra elétrica também, porém o sistema dela de misturador é diferente. O da Germipasto ele consegue uma vibração, uma dosagem melhor do que a outra. O mecanismo em si de uma e de outra são diferentes. Uma vibra e a outra cai por gravidade. E nesse cair por gravidade, às vezes a semente dá uma embuchada. Porém, não aconteceu isso com a maquininha de vocês, da Germipasto, e a aplicação foi excelente. E até mesmo a regulagem da outra máquina, como às vezes embuchava a semente nela, eu tinha que ficar regulando toda hora, abre máquina, fecha máquina, para poder sair a quantidade desejada. Então, essa máquina que a gente fez o teste agora,
eu até me despreocupei, para falar a verdade. Eu fiquei tranquilo na aplicação, porque a qualquer momento que eu ia ver, era o suficiente. Inclusive, a gente marcava no relógio o tempo que poderia gastar e podia ir lá com o saco de semente e despejar de novo, essa era a minha preocupação, o tempo para não deixar ficar sem semente na máquina. Pessoal, não é preço, é qualidade. O pessoal dá assistência merecida, a assistência, não fiquei nenhum momento sem um retorno, e era imediato. Então eu recomendo Germipasto 100%. E se quiser vir ver a minha área para ver que jeito ficou, está disponível, pode vir fazer a conferência. Olha, gente, que incrível esse depoimento aí do Márcio, ele falando que está tranquilo agora com a chegada da VDTech, ele está despreocupado em não ficar faltando semente, que eu acho que essa é uma das questões também, uma das dúvidas dos produtores, né, em relação ao tempo de abastecimento da caixa ali, não é? É que assim, né, Thay, a questão, como que nós fazemos esse processo de regulagem? Nós fizemos a primeira visita lá, vimos a área, definimos qual semente, qual cultivar, apresentação ele ia utilizar, e em cima disso a gente recomendou a máquina para ele. Como não era uma área muito grande, nós optamos pelo uso da Versátil, que é uma semeadora prática, que instala na frente do trator, e atrás conseguimos fazer a incorporação. Então lá foi usada uma grade de 6 metros, uma semeadora de 40 litros, em quilos deu 40 quilos, 2 sacos de semente de 20 quilos. Então... Quanto tempo para fazer a distribuição dessa semente? Você lembra? Eu não consigo ser exato por conta do tempo da chuva. Então, teve dia que choveu, teve que esperar secar, baixar a umidade um pouco ali. Eu falo da reposição da semente na caixa. Foi em torno de 1 hora. Isso foi cronometrado no relógio? No relógio. Então, e deu certinho, bateu? Bateu, exato. Então, isso trouxe mais tranquilidade para o seu cliente. Exatamente. Né? Então, isso prova que nós conseguimos ter uma distribuição e uma taxa constante. E precisa, né? Precisa, exatamente. Então, assim, nós fizemos as contas, né? Aí, em 1 hora, estava lá que o cliente precisava reabastecer a máquina em 1 hora. Ele chegava em 1 hora, estava zerada a semente, reabastecia e soltava o plantio. E foi uma tranquilidade que o Márcio percebeu aí, porque ele tinha um problema. Ele falou que utilizou outras semeadoras elétricas que tem aí no mercado, né? Que não é a primeira do Brasil, não é a pioneira. E ele teve problema, além disso, né, do reabastecimento da semente na caixa, o problema de embuchamento. Explica pra gente, o que é esse embuchamento que acontece em máquinas que o pessoal compra por aí, que não é a VDTech? Assim, foi a questão da taxa, né? Da taxa constante que nós falamos. Hoje, nós temos o sistema do vibrodosador, que é a tecnologia nossa desde o início, que nós não abrimos mão. Então, assim, nós temos lá o sistema por gravidade, então nós conseguimos dosar de acordo com a nossa necessidade, isso sem falhar e sem embuchar. Já os outros sistemas convencionais, geralmente tem um misturador dentro da caixa. Então isso, dependendo, se tratando de uma semente incrustada, uma semente revestida, pode até quebrar o revestimento da semente. É problema, hein, gente? E assim, desce toda essa massa para o fundo da caixa e acaba que embucha a máquina. Então, quer dizer, emperra e não deixa sair a semente. Exatamente. Então, no fundo da caixa vai estar somente o revestimento e a semente vai estar por parte de cima. E então, aí você achando lá que fez todo o plantio você achando que você está plantando, mas não está caindo nada. Puxa, então, assim, é questão de atenção, né? Então, às vezes, atenção não, sabe, Juninho? A questão é comprar e adquirir a semeadora certa, gente. É a VDTech. Então é por isso que você tem que ligar agora, 67-3389-6700. Entre em contato aqui com o Júnior, com a nossa força de vendas, e fala, quero saber mais sobre essas semeadoras elétricas da VDTech, porque eu não quero mais ter problema com embuchamento de máquina, não quero mais ficar tendo problema aí no plantio, achar que estou formando e chega lá, não caiu nada de semente. Com a VDTech você tem tranquilidade, tem regulagem precisa, né? Tem informação constante, não é mesmo, Juninho? Uma formação, uma distribuição e a uniformidade de plantio, né? E a segurança que a gente leva para o cliente também, com assistência, consultoria, conseguimos definir, né, um modelo exato para o cliente ali, se tratando de agricultura, pecuária, nós temos modelos para todos os mercados. Em relação à manutenção, porque às vezes, né, a gente fala uma ferramenta elétrica, né? Sim. Como é a questão de manutenção? Custo disso é muito alto? Por que vale a pena ter a VDTech? Assim, custo basicamente zero, porque é um produto
que nós precisamos entregar eficiência e pouca manutenção, baixa manutenção e facilidade. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que só na consegue. Germipast. Então o cliente ele tem que conseguir fazer manutenção na fazenda, no campo, no dia a dia dele lá, ele Isso é consegue prático, resolver né? fácil. Exato. Então não pode ser nada complexo. E nós conseguimos entregar isso. Que bacana, Juninho. Olha, você falou aí de alguns modelos. Vamos então recapitular. Quais são os modelos que a Germipast tem hoje disponível aí para o Hoje agricultor? nós estamos comercializando 3 modelos. A Versátil LT40, que é uma máquina com porte um pouco menor, para pequenos produtores. A disco ou a lança? A disco, o sistema disco. É a Multi 80, sistema pendular, uma máquina aí de 80 litros. É recomendada para o terceiro ponto, mais utilizada na pecuária. E a Plus 80, que é uma máquina também com sistema a disco, recomendada para a agricultura, partindo ali de 6 metros de largura até 17, dependendo do produto a ser distribuído. Mas e aí eu te pergunto, Júnior, quem quer fazer a integração, né? Como que eu vou escolher qual que é a melhor ferramenta, né, semeadora elétrica para eu fazer a integração, usar tanto na agricultura como na pecuária? Às vezes não dá para comprar os dois. Não dá para comprar os dois. Daí nós conseguimos optar ali de acordo com a necessidade do cliente. Porque às vezes tem a prioridade do sistema produtivo, né? Sim, então depende da largura que ele vai trabalhar, da quantidade que ele vai plantar e da semente, né? E tem um detalhe também que essas semeadoras, elas são bem leves, né? Pode ser usada na barra dos pulverizadores, né? Exatamente. E assim, nós já conseguimos colocar 500 gramas por hectare de isca no meio da soja. 500 gramas só? 500 gramas. Com precisão. Então, assim, na largura de 33 metros a barra. Quer dizer, não só a semente utiliza, mas também iscas para... Isca, fertilizantes, né? Baixas quantidades nas sementes miúdas. Então, bacana, tudo hein? isso nós conseguimos entregar com a VDTech. É versatilidade, né? Versatilidade e praticidade. Júnior, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, Por viu? nada, eu que agradeço. Olha, e depois do intervalo tem mais informações da nossa força de vendas pelo Brasil e também informações da AgriShow. Tá chegando, não saia daí, eu já volto. No coração brasileiro do agro, levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VDTech. Conheça a qualidade, conheça a Germipasto. Muito bem, estamos de volta. Olha, e você que atua aí na área do agronegócio e procura uma empresa, né, para trabalhar aí com sementes de procedência, né, uma empresa que cumpre com a entrega e investe em tecnologias de ponta em sementes forrageiras, olha, a Germipasto tem oportunidade para você ser um representante. Fale com o nosso time agora, 67-3389-6700. E se você é um produtor ou uma produtora e quer fazer um orçamento aqui com as nossas sementes ou semeadora elétrica, só acessar o telefone aqui, ó, pelo WhatsApp, ou também o site germipasto.com.br e localize aí um representante mais perto de você, combinado? E agora a gente vai lá para a região de Minas Gerais. Lá você pode contar com a Fertag. O Túlio Alves, né, conta como que a semeadora elétrica, gente, revolucionou a formação de pastagem lá na região. Olha, tem muito cliente satisfeito por lá com a chegada dessa semeadora que já é a queridinha do Brasil. Me chamo Túlio, nós temos a empresa Fertag, localizada no norte de Minas, em Pirapora. A Fertag tem mais de 15 anos de mercado, tá? Sempre preocupada em estar solucionando o problema do produtor rural. Então, nós temos aqui na Fertag linha de nutrição animal, temos também materiais de segurança, linha completa de medicamentos veterinários, semente de capim, parceria com a Germipasto, adubo, enfim. Temos uma gama muito grande de mix de produto que realmente atenderá a todas as suas necessidades. A VDTech foi uma surpresa para nós.
A VDTEC, quando a GM Pasto nos ofereceu a VDTEC Multi, já tínhamos ouvido falar da VDTEC Plus, né? Então optamos por comprar a Multi pela necessidade dos nossos clientes em maquinário na região. Nós vimos uma deficiência muito grande de plantadeiras, né? Mal reguladas, sem dar regulagem. Então a gente viu a necessidade aqui na região e vimos que era uma plantadeira totalmente diferente, tecnológica, muito ajustável, fácil de regulagem. Uma plantadeira que até 1 kg por hectare a gente consegue distribuir e qualquer pessoa consegue regular, certo? Então a gente teve uma surpresa muito boa que foi o feedback desses clientes no campo. Quem usa realmente não deixa de usar no próximo ano, gosta demais e é uma plantadeira muito simples, não desregula, né? Então, e rende muito o serviço. Realmente, acho que tem que chegar a todas as propriedades uma máquina e uma tecnologia dessa. Então, só elogios quanto à VDTEC. Estamos muito satisfeitos. Olha só que bacana, né? Mais uma força de vendas, né? Falando das vantagens em trabalhar com a semeadora elétrica VDTEC e ser um parceiro da GM Pasto. E o programa já vai chegando ao fim, mas antes de ir embora, tem um recado para você. A partir do dia 27 de abril a 1º de maio, a GM Pasto já está com a presença confirmada em mais uma edição da AgriShow. É aquele momento tão esperado para você, amigo produtor, e também os representantes, né, que aguardam a tabela da compra programada. Condição diferenciada para fazer bons negócios. Então aguarde que em breve nós vamos trazer mais informações aqui nos nossos canais. E a gente encerra o programa de hoje, né? Lembrando que logo após o Conexão Rural, tem informações da GM Pasto pela América Latina. Você vai conhecer o produtor Ivan Andrade, que também utilizou a semeadora elétrica VDTEC no sistema Santa Fé, lá no Paraguai. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau! Olá, sou Ivan Andrade, sou produtor agrícola na região de Guadalupe, aqui no Paraguai, e implantamos o sistema consórcio milho braquiário, sistema Santa Fé, e estamos utilizando as maquininhas da VDTEC, semeadoras VDTEC. Estive num dia de campo que a empresa Agrofértil fez na sede deles em Fortuna, e ali que eu conheci a máquina VDTEC. Então, é uma máquina muito simples, né, de trabalhar, de manejar, regular, e a qualidade de aplicação dela é muito boa, né, muito padrão. A gente adaptou ela na frente do trator, né, no cabeçalho do trator, e conforme ia jogando a semente de braquiária, ia jogando a braquiária, a gente ia plantando atrás do milho, né? Então foi adaptado na frente do trator. A vantagem da máquina, né, é uma máquina simples de trabalhar, e ela tem uma distribuição muito padrão, né, muito parelha. Então não altera quantidade de semente, não altera vazão, né? Ela trabalha com uma taxa bem padrão. Então, eu recomendo o uso da máquina, né? Se for fazer o consórcio, eu recomendo a VDTEC, como eu tinha T80, né? Então, recomendo os produtores hoje a experimentar um pouco do sistema, né? Experimentar, provar, ver que é muito bom, funciona super bem, tem uma excelente cobertura e é recomendado.